Fala galerinha, professor Kevin aqui e hoje a gente vai para a nossa segunda aula de sistema digestório, tá? Então na aula passada a gente comentou até o estômago, então hoje a gente vai seguindo isso e a gente vai iniciar dentro de glândulas anexas. O que é uma glândula anexa? Lembrando, é uma glândula que participa do sistema digestório, porém o alimento não passa pelo interior dela. E aí preste atenção, você tem três glândulas anexas aqui, fígado, pâncreas e vesícula biliar, tá? O fígado, ele tem uma função muito interessante na produção de bile. E eu queria muito que você destacasse isso aqui, ó. Ele produz a bile, certo? O que é bile, Kevin? Bile é um líquidozinho verde, é um líquido salino, que ele tem uma função de emulsificar gorduras. O que é emulsificar gorduras? É você separar ela do resto. Então, quando a gente está lá no estômago, o estômago ele forma o quimo, né? E o quimo no estômago ele é uma massa que ele é altamente polar, tá? Então, é uma massa hidrolítica. Só que a gente sabe que a gordura ela não se mistura legal com a água, né? Ela não se dissolve na água. Então, meio que as partículas de gordura ficam ali meio que escondidas no quimo. E a função da bile é justamente expor essa partícula de gordura. Ela não tem uma função de quebra da partícula de gordura, ela não tem essa capacidade, mas ela vai acelerar a ação da enzima lipase, que é a enzima que de fato quebra a gordura. Perfeito? Então ela facilita a digestão de gordura, mas ela acaba não digerindo a gordura diretamente. Ela funciona como se fosse um detergente, tá? Então o detergente ele não serve para arrastar a gordura, para tirar a gordura ali da panela, do copo, do prato. É mais ou menos isso, ela vai arrastar a gordura ali daquela massa hidrolítica chamada de quimo, perfeito? Por mais que o fígado seja importante para produzir a bile, não vai ser o fígado que vai liberar a bile no intestino delgado. Quem vai armazenar essa bile e depois secretar essa bile é uma outra organela ou um outro órgão, chamado de vesícula biliar. Então a vesícula biliar, ela tanto armazena como ela secreta essa bile, certo? E justamente ela vai fazer isso lá no intestino delgado. Então galera, preste atenção, as questões amam cobrar bile. E aí você precisa anotar os seguintes detalhes. Bile não digere gordura. Bile emulsifica a gordura. Ponto. Isso é um detalhe importantíssimo. Se cair assim na questão, a bile digere gordura, o item está errado. Mas se cair assim, ó, a bile facilita a digestão da gordura, o item está certo. A bile acelera a digestão da gordura, o item está certo. A bile influencia na digestão da gordura, o item está certo, perfeito aqui? Ele só não pode falar que a bile quebra a gordura, que a bile digere a gordura. E a segunda coisa que os caras amam falar é que aonde que é produzido é aonde que é armazenado e secretado. Então lembrar, produção hepática, produção no fígado, armazenamento e secreção lá na vesícula biliar. Então, cara, o indivíduo sem vesícula biliar, ele continua produzindo bile? Sim, por quê? Porque a bile não é produzida pela vesícula, ela só é armazenada e secretada por essa vesícula. Então, cuidado especial aí nesses detalhes para que você não erre na hora da tua prova, beleza? Vamos lá. Além disso, você tem o pâncreas. O pâncreas ele é responsável pela produção do que a gente chama de suco pancreático. O suco pancreático ele é um suco alcalino, que tem um sal chamado de bicarbonato de sódio, que nada mais é do que um sal básico, né? Então, isso aqui... Isso aqui ele é um sal básico, um sal alcalino. É ele que vai ser responsável por aumentar o pH daquela massa que veio do estômago superácido. Então, lembrando que o estômago tinha o pH 2, né? O intestino tem o pH 8. Então, a gente precisa aumentar esse pH lá no intestino. E quem aumenta é justamente o bicarbonato de sódio. Mas, além disso, o suco pancreático ele tem ali um monte de enzimas, como, por exemplo, a amilase pancreática, que vai quebrar o amido, vai fazer aquele mesmo trabalho da amilase salivar, só que agora no intestino delgado. Você tem a lipase pancreática, que vai degradar os lipídios, tripsina e quimiotripsina, que degrada proteínas, tá? Então aqui, ó, degrada amido, aqui degrada gordura, que são os lipídios, aqui degrada proteínas, que começou a ser degradado lá
no estômago e finaliza no intestino também pela ação do suco pancreático, e você vai ter nucleases, que vai degradar ácidos nucleicos, vai degradar RNA e DNA para você absorver os nucleotídeos daquilo que você está comendo. Tudo que é produzido nas glândulas anexas desembocam no duodeno. O que é o duodeno? É a primeira porção do intestino delgado. O intestino delgado, galera, é a maior cavidade do seu sistema digestório. Então, evidentemente que lá no intestino delgado é onde eu vou ter o maior potencial tanto de digestão como também de absorção de alimentos. Então, toda vez que você pensar em intestino delgado, você vai pensar que é aqui aonde eu vou ter a maior taxa de digestão e a maior taxa de absorção de alimentos, certo? Vale lembrar que isso acontece por alguns motivos, tá bom? Primeiro motivo é, o intestino é muito grande, beleza? E como ele é muito grande, o alimento passa lá muito tempo, perfeito? E isso evidentemente que faz com que, né, eu tenha mais tempo para a enzima reagir com aquele alimento. O segundo detalhe é, o intestino delgado ele é lotado de vilosidades e de microvilosidades intestinais. O que é isso, Kevin? Vilosidades intestinais, a formação do tecido nesse formatinho que você está vendo aqui, que é um formatinho de curva. Isso faz o quê? Aumenta a superfície de contato. Microvilosidades intestinais, aí tem a ver com a célula. A célula ela tem uma membrana que apresenta o quê? Essas protuberâncias, o que aumenta ainda mais a superfície de contato. Então, tanto as vilosidades como as microvilosidades intestinais, ela tem a mesma função. A função dela é aumentar a superfície de contato do tecido com o alimento. E isso faz com que a digestão ela seja muito melhor. E faz com que a absorção seja muito melhor. Então, esse aumento de velocidade para aumentar a superfície de contato é super, hiper, mega importante no intestino delgado. Lá no intestino delgado, você vai terminar de quebrar tudo que você consumiu. Então, aqui você vai formar uma massa líquida chamada de quilo. Então, quilo, galera, é uma estrutura líquida com coisas quebradas. Basicamente, se você já teve uma diarreia bem líquida, é mais ou menos aquela composição do quilo, tá? Então o quilo ele é bem liquidozão, muito liquidozão, certo? E ele tem ali vários nutrientes que foram quebrados ou que estão em processo de quebra ao longo do seu tubo digestório, perfeito? Além da bile que foi produzido pelo fígado, mas secretado pela vesícula biliar, e do suco pancreático produzido e secretado pelos ácidos pancreáticos lá no pâncreas, além desses caras, você ainda tem o suco entérico atuando lá no seu intestino delgado. Então, além da bile, além do suco pancreático, tem também o suco entérico. O suco entérico ele também tem bicarbonato de sódio para elevar o pH do intestino delgado. Vale lembrar que aqui o pH é por volta de 8, então pH alcalino. E além disso, eu tenho enzimas que quebram proteínas, chamadas de peptidases. Você tem disacaridases que vão quebrar os disacarídeos. Por exemplo, aqui é muito famoso as disacaridases, né? Você tem a sacarase, que vai quebrar a sacarose ali no teu corpo, que é o açúcar que a gente toma todo dia. Você tem a maltase, que vai quebrar a maltose bastante ali em cereais. E você tem a lactase, que vai quebrar a lactose. Então, talvez quando você estudou carboidratos lá na primeira série, você acabou estudando sacarose, maltose e lactose. E aí muitas vezes você fala, a enzima que quebra a sacarose é sacarase, maltose, maltase, lactose, lactase. Ah, Kevin, mas eu tenho intolerância à lactose. Significa que você não produz lactase suficiente no seu corpo. E isso vai fazer com que você tenha o leite ali não sendo totalmente degradado no seu tubo digestório. O problema disso desequilibra as bactérias que são no intestino grosso ali no teu corpo. E aí é normal de você ter desconfortos abdominais, proliferação de gases excessiva e tal, que não é muito legal ali para o teu corpo também. A divisão anatômica do intestino delgado é
Duodeno seria a menor partezinha do seu intestino delgado. Por mais que ela seja muito pequenininha, ela tem uma função gigantesca no processo de quebra, porque tem muitas vilosidades no duodeno, então realmente a digestão ali, ela acaba sendo bem presente, fora que é o local aonde desemboca todos os sucos que a gente acabou de falar. Você tem o jejuno, que é uma estrutura muito grande, 2,5 metros, e ali você vai ter a maior percentual de digestão do intestino delgado, e você vai ter o ilho, que é a porção final do intestino delgado, que tem entre 3 e 4 metros, que é onde você vai ter o maior percentual de absorção no seu intestino delgado. Galerinha, tudo quebra no intestino delgado. Então, por que tudo quebra no intestino delgado? Porque eu preciso absorver esse cara. E para absorver, precisa estar pequeno. Para absorver, precisa estar quebrado, beleza? Então tem que estar bem pequenininho, tem que estar bem petitinho ali, para você de fato conseguir absorver aquele nutriente, beleza? Quando se fala de intestino grosso, é a nossa porção final do tubo digestório. Lá no intestino grosso é onde eu vou formar o que a gente chama de bolo fecal. O que é bolo fecal? Ele é um resíduo sólido daquilo que você não conseguiu absorver. Saiu do intestino delgado o quilo, e o quilo é líquido pra caramba, todo líquido. Então o que acontece, velho? Lá no intestino grosso você tem a função de absorção de água. Então o intestino grosso ele é mais ou menos assim, né? Quando a gente analisa ali a estrutura do intestino grosso, você percebe que ela é mais ou menos assim, ó. Aí. Pronto, certo? E aí o que tu vai perceber? Primeira coisa é, aqui você tem uma estrutura ligada ao intestino grosso, chamado de apêndice. O apêndice tem alguma função no tubo digestório? Não, ele é um órgão vestigial. Ele não funciona para muita coisa no seu corpo. Então, por isso que você tem, né, ali apendicite, você retira o apêndice e pronto, acabou. Você não tem problema nenhum com isso. O intestino grosso é dividido em cólons. Cólon ascendente, que é o que está subindo. Cólon transverso, o que está na transversal. Cólon descendente, o que está descendo. Cólon sigmoide, que é o que está fazendo S, reto e por fim ânus. Essas são as partes do seu intestino grosso, perfeito? E lá no intestino grosso, ao longo desse caminho todo, o que tu vai fazer é absorver água pra caramba e eletrólitos, que são nada mais nada menos do que sais minerais e vitaminas hidrossolúveis, perfeito? Então você vai ter uma absorção muito grande de água e eletrólito lá no seu intestino grosso, certo? Ali, galera, você investiu muita água para você digerir coisas no seu corpo. Logo, é muito importante que o intestino grosso funcione absorvendo essa água, porque se ele não absorver essa água, você vai ter uma desidratação, beleza? Você gastou muita água e acabou não resgatando essa água de volta, isso causa desidratação do corpo, perfeito? Ali no intestino grosso é lotado de microbiota intestinal, que são bactérias que têm a capacidade de coexistir lá no seu intestino grosso. Essas bactérias que fazem mal? Não, tá? Quando ela está no intestino grosso, ela não faz mal, desde que ela esteja regulada, beleza? O que pode acontecer? Você pode desregular a tua microbiota intestinal. Ao desregular a tua microbiota intestinal, o resultado direto disso é o que, queridos? Você ter, né, uma degradação gigantesca ali da sua parte intestinal. Então não pode, então tem que estar reguladinha, tem que estar bonitinha, perfeito? Dessa forma ela não faz mal, dessa forma ela é mutualística com o teu corpo. Então o que tu percebe? Que a microbiota intestinal ela vai produzir tanto vitamina K como vitaminas do complexo B. Então você acaba não se preocupando muito com algumas vitaminas, porque o teu corpo, a tua microbiota intestinal é capaz de produzir essas vitaminas para você. Então você não vai ficar anêmico nem com a vitaminosa dessas vitaminas. Beleza?
Quando se fala de fibra vegetal, isso é interessante, porque a gente não degrada celulose no nosso corpo, a gente não tem essa capacidade. Então, a gente não tem uma enzima que degrada celulose. Logo, o que a fibra vegetal, que é basicamente moléculas de celulose, fazem aqui no teu organismo? Ela tem a capacidade, como a celulose gosta muito de água, ela tem a capacidade de resgatar a água para o seu intestino grosso. Então, no momento que o seu intestino grosso ele vai absorvendo água e isso vai indo para o sangue, o bolo fecal vai ficando muito seco. Só que como ele fica muito seco, o que pode acontecer? A motilidade intestinal começa a reduzir, tá? Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante, vocês já ouviram falar disso, mas a gente tem as canetas emagrecedoras, que estão muito comuns, e as canetas emagrecedoras muitas vezes fazem com que o indivíduo não consiga comer legal, não come bem, tá? Ele não come muita coisa. E aí ele acaba priorizando basicamente o consumo de proteína e alguns carboidratos. Legal? Isso desregula um pouco a microbiota dele, mas além disso, isso reduz a motilidade intestinal dele, porque proteína é uma substância que ela resseca muito o bolo fecal. Os carboidratos, alguns também. E aí, ressecando o bolo fecal, fica difícil de transportar ele no intestino grosso. E aí isso demanda com que os indivíduos eles consumam fibras vegetais. A gente consome fibra vegetal geralmente em salada, tá? Salada tem muita fibra vegetal. Algumas frutas também tem muita fibra vegetal. Mas o cara que está tomando ali essas canetas, né, Monjaro, Zepic, etc., ele acaba não conseguindo encher a barriga de salada, porque se ele enche a barriga de salada não come mais nada, ele fica ali estufado. Então, muitas vezes eles adicionam na dieta substâncias como aveia, substâncias como psyllium, que são tipos de fibra que vão justamente auxiliar no processo de motilidade intestinal. Então essa fibra serve para jogar água de volta no intestino grosso, aumentando o fluxo intestinal, impedindo com que a pessoa tenha uma prisão de ventre, o que é uma coisa muito ruim para quem ali, né, já teve, sabe que isso pode dar cólica intestinal, dar proliferação de gases, dar, né, inflamação ali na estrutura do intestino grosso, então é bem severo, então não é muito aconselhável porque desequilibra muito a população bacteriana do seu intestino grosso. Beleza? Até aqui de boa, bem tranquilo, né, galera? O intestino, ou na verdade o sistema digestório é bem de boa, bem fácil a gente entender, tá? Alguns detalhezinhos. Para o seu sistema digestório funcionar, ele precisa de um controle hormonal para dizer quando começa e quando termina as coisas. Então, por exemplo, lá no estômago você tem um hormônio chamado de gastrina, tá? Então a gastrina é produzida, né, pelo estômago, pela célula G, perfeito? Ali, o que ela vai fazer? Ela vai justamente estimular a produção do HCl, então ela vai aumentar a produção de HCl. O que é o estímulo para a gastrina funcionar? O que dá um feedback positivo para essa gastrina? Então o estímulo nada mais é do que a gente chama de feedback positivo. Eu estou estimulando o cara a produzir isso. Então, quando eu coloco um alimento dentro do meu estômago, eu acabo estimulando a liberação de suco gástrico, tá? Então, é isso que estimula a gastrina. Mastigação também estimula, né, a liberação de suco gástrico, perfeito? A secretina já é um hormônio que é produzido lá no intestino delgado, certo? E aí, o que vai estimular a produção dessa secretina? Justamente o HCl no intestino, ou seja, quando o alimento ele sai do estômago e vai para o intestino, ele acaba estimulando a liberação de secretina. A secretina ela vai estimular a liberação do suco pancreático, que é o suco que tem bicarbonato de sódio também. E isso faz com que a estrutura seja o quê? Seja alcalina, certo? Ao mesmo tempo que o alimento abandona o estômago e chega no intestino, o seu corpo também produz um outro hormônio chamado enterogastrona, certo? E essa enterogastrona ela vai inibir a produção lá do suco gástrico. Ou seja, se o alimento saiu do estômago, eu não preciso mais ficar produzindo suco gástrico, porque senão meu estômago vai ficar muito ácido. Então, para isso não acontecer, você acaba liberando a enterogastrona, que é essa, né, esse hormônio que vai, né, meio que impedir, certo? A própria secretina também, ela trabalha com feedback negativo com a gastrina, tá?
E a colecistoquinina, ela vai estimular a liberação de bile lá pela vesícula biliar. Então, o que estimula ela é a presença de gordura no intestino delgado e isso, a liberação dela, vai estimular a contração da vesícula biliar, fazendo com que a bile abandone a vesícula biliar e chegue até o intestino delgado, tá bom? Então, esses são os hormônios responsáveis pela regulação ali desses tipos ali de secreções que acontecem no tubo digestório. E além disso, uma outra ideia bastante legal é você lembrar como é que é a digestão de um animal que é ruminante. Então a gente não é ruminante, mas por exemplo uma vaca é ruminante. E qual que é a diferença do ruminante? A diferença é que o ruminante ele tem um estômago que é poligástrico. Ou seja, é um estômago que não é uma cavidade só. Ele tem mais de 4 cavidades. Que cavidades são essas, Kevin? Rumen, que é a pança, que é esse local aqui, ó. Rumen, certo? Lá na pança, o que você vai ter? Você vai ter a digestão de celulose por micro-organismo. O que o ruminante faz? Ele, primeiro, pega a comida aqui e ele tem a sua primeira deglutição. Ou seja, ele vai e coloca tudo no rumen. Lá no rumen, ele vai misturar isso com os alimentos, certo? As enzimas, com o alimento. E ele vai fazer um processo chamado de regurgitação. Ele vai devolver para a boca. Lá na boca, o que ele vai fazer? Ele vai continuar mastigando e ele vai fazer a segunda deglutição dele. Ao fazer a segunda deglutição dele, ele vai empurrar de novo esse alimento para dentro. Esse alimento vai passar pelo rumen e vai chegar no retículo, também conhecido como barrete, que é essa estrutura aqui. O retículo ele tem a função de reter as partículas alimentares que ainda estão grandes, ou seja, reter as partículas alimentares, a celulose, que ainda não degradou, para justamente com que haja a degradação dele, certo? Após o retículo, essa estrutura ela vai para um outro local chamado de omaso, que é esse pontinho aqui. O omaso, também chamado de folhoso, ele é chamado assim porque ele tem um tecido que parece muitas folhas sobrepostas. Ele tem a função de absorver água, sais minerais e algumas gorduras, alguns ácidos graxos, perfeito? Que é mais ou menos o que acontece no teu estômago também. Você tem a absorção desses caras também no seu estômago em menor quantidade, perfeito? E lá do omaso eu vou para o coagulador, para o estômago verdadeiro, para o abomaso, que é minha última cavidade, que é essa cavidade que antecede o intestino do ruminante, certo? E aí lá no abomaso eu vou ter o estômago verdadeiro, que você tem a secreção das enzimas e o ácido clorídrico para degradar as proteínas ali presentes no alimento do cara, que parece muito com o teu estômago. Dali para frente é tudo muito igual ao seu. Então você vai para o intestino delgado, intestino grosso, até que o indivíduo defeque. Então só lembrando essas cavidades digestivas de ruminante também, que pode ser matéria de prova de vocês. Beleza? No mais, galera, hoje é isso. Espero que tenha ficado claro ali o sistema digestório para vocês e espero que tenha ajudado aí vocês nessa caminhada aí de vocês, tá bom? Sistema digestório acaba aqui. Um beijo, um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!